Pessoal, tudo bem? Tudo bom, Cris? Tudo Começando bem. mais uma live da Germany Iluminação Externa, né? Hoje um tema aí super relevante, né? Por isso que a gente também te convidou a participar, que é sobre instalação de embutidos de solo. Mas antes de começar essa live, eu tenho um recado aí super importante, né? Estamos chegando quase no final das votações do Prêmio Top of Mind, da revista e Revenda Construção. Então, convite aí para quem está assistindo, os lojistas, a votarem como iluminação externa. Não esqueça de votar na Germany. Para votar é super prático. No link do Instagram do nosso Instagram, né, na bio ali, é só clicar que a gente já tem vote aqui, Top of Mind, né? E também vale deixar um recado que a Blumenau Iluminação também está participando. Então também corre lá no link da bio do Instagram da Blumenau e faça a votação aí de refletores de LED, iluminação de LED e lâmpadas de LED. É isso aí. Então tá, e agora bora começar então aí. Vamos lá. Pessoal aí, convide outras pessoas para assistirem, compartilhe essa live que o tema hoje é super relevante. É isso aí. Tema muito importante, vamos falar um pouco sobre embutidos de solo, uma iluminação externa que tem ficado cada vez mais popular, com modelos diferentes no mercado, e a gente quer mostrar um pouco para vocês dos modelos e também o principal, que é algumas dicas, algumas sugestões de como vocês podem fazer uma instalação mais segura desse tipo de produto. É isso aí, Cris. E antes de falar, vamos apresentar um pouquinho os produtos, né? Para conhecer, para fazer a escolha, ter a escolha do produto ideal antes da gente falar de instalação. É isso aí. Então, a gente tem aqui os nossos modelos estão dispostos aqui, né? Vocês vão conseguir ver agora aí. Então, a gente começa por esses modelos que estão aqui na frente, né? Que são os nossos modelos que a gente chama de embutidos de solo de balizamento, né? O que significa? Eles não têm um grande fluxo luminoso, mas o foco deles é direcionamento. Você vai colocar ele naquele corredor, naquela calçada, onde você quer direcionar as pessoas, balizar um determinado caminho de passagem para as pessoas. Então, né? O ideal aí para criar caminhos iluminados, realçar a beleza, né? Mas mais para balizar, então acaba ajudando Isso, exatamente. Isso, né? Como a gente falou, como são balizadores, eles criam esses caminhos iluminados, né? Como é o caso do Slim e do Open aqui. Depois, a gente pode falar rapidamente do modelo Dresden, que é este modelo aqui, tá? Esse é um modelo bem interessante, porque ele já é o nosso primeiro embutido de solo, que ele é IP67, né? Os modelos que a gente falou agora há pouco, eles são IP65. Então tem uma pequena diferença entre eles, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas aqui ele já é IP67. Nós temos esses dois tamanhos, versão de 3 e de 5 watts, com o mesmo ângulo de abertura, mas com potências um pouquinho diferentes ali. Né? Vocês vão notar que ele tem uma característica interessante, que são os módulos de LED vedados aqui dentro. Depois a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhe ali também. Legal, Cris. E o nosso modelo topo de linha nessa linha de embutidos de solo, que é o Focus, que é essa linha que está aqui atrás, né? Que bem mais completa aí, né? Isso. Que começa em 4.8 watts, que é esse modelo menorzinho aqui, indo para 10 watts e passando pelo modelo principal de 30 watts, né? Qual que é a diferença? Vocês vão notar que para cada tamanho eu tenho dois modelos. Por quê? Porque eu tenho dois ângulos de abertura. A gente tem um modelo com ângulo de 12 graus e um modelo com ângulo de 30 graus. A diferença entre os dois é basicamente a seguinte. No modelo de 12 graus, eu vou ter um facho mais longo. Então, por exemplo, eu quero iluminar a copa de uma árvore, quero iluminar, às vezes, uma fachada de um prédio que ele é muito alto. Eu preciso de um facho mais longo. Então, a gente recomenda utilizar o modelo de 12 graus. Já se eu preciso de uma abertura maior, ou seja, eu quero lavar a parede com luz, por exemplo. Ou às vezes a árvore que eu quero iluminar, a copa dela não é tão alta assim, mas eu quero que ela ilumine toda a abertura da árvore. Eu vou utilizar o modelo de 30 graus. Então são essas características principais desses dois modelos. E por último, mas não menos importante, nós temos um último modelo, que são os nossos modelos para lâmpada também, né? Porque a gente sabe que ainda existem pessoas que preferem utilizar... Procuram por lâmpada, Exato, né? preferem utilizar a lâmpada pela segurança de, se tiver algum problema, é só trocar a lâmpada. Facilidade de manutenção e tudo mais, né? Exatamente. Então esses modelos que estão aqui, eles servem tanto com lâmpadas do tipo par 20, né, quanto com as lâmpadas que estão instaladas aqui, inclusive, que são lâmpadas bulbo tradicionais. Então você pode, inclusive, né, se buscando aí um custo mais baixo de instalação, utilizar uma lâmpada tradicional, uma lâmpada A60, super normal, de 6, de 9, de 12 ou até 15 watts, tranquilamente dentro desse embutido de solo aqui.
Então tem um mix gigante aí quando a gente fala de embutidos de solo, Exatamente. né? E daí vai muito do lugar que você quer instalar e do quanto de facho, o ângulo que precisa, né? Isso, tudo vai depender da necessidade. Geralmente isso está atrelado ao projeto, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode até fazer combinações, né? Às vezes eu tenho uma árvore para iluminar, mas eu quero iluminar ao redor dela toda. Então, você coloca mais de um embutido de solo ao redor dela. Então, a quantidade, a disposição e o modelo, principalmente, vai variar muito de acordo com o projeto. Ah, legal, Cris. E todas essas informações do facho, do ângulo, do tipo de produto, a gente encontra no catálogo, né? Isso mesmo. Então, é super fácil ali de auxiliar junto com o seu projeto qual produto escolher ideal. É isso aí. Então tá, já que a gente deu uma passada aqui por cima, falando dos modelos dos produtos, e aí a nossa audiência já está aumentando aí na live, continua compartilhando aí, representante, compartilhe aí com o seu lojista, time de vendas interno, compartilhe com o seu lojista, porque é uma live super importante sobre instalação de embutidos de solo. E agora a gente vai começar então a falar sobre instalação, né? É isso aí. Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala da instalação de embutidos de solo, o básico nós temos dois tipos de embutidos de solo, pelo menos aqui na Germany, né? Nós temos os modelos que são IP67 e os modelos que são IP65. E isso é muito importante. Por quê? Digamos que você vai instalar um embutido de solo como esse daqui, que é o Slim, que é IP65, certo? Bom, vou mostrar as características dele e vale para todos os outros modelos. Ele é IP65, mas a carcaça dele aqui é toda vedada, é como se fosse uma peça única de plástico. Aqui eu tenho apenas a moldura, mas é uma peça única de plástico. E eu tenho a saída do cabo aqui embaixo. Mas ele é IP65, o que o torna resistente a jatos de água. Ou seja, esse produto não pode ficar imerso em água, certo? Já quando eu vou para um modelo como esse daqui, que é o Dresden, que eu comentei um pouco antes para vocês, o modelo Dresden, ele é IP67. E como que isso funciona, né? Se olhar aqui dentro, eu tenho os 3 módulos de LED, cada módulo tem 1 watt, por isso que esse modelo aqui tem 3 watts, e ao redor deles eu tenho toda uma camada de vedação super espessa, o que o torna resistente, aí sim, à imersão em água. Por que isso é importante? Bom, digamos que eu vá instalar um embutido como esse daqui, que é IP65. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar ele imerso em água, ou seja, o local onde eu for instalar tem que ter uma boa drenagem, a água não pode ficar parada aqui em cima, porque essa lâmina de água que fica parada aqui durante uma chuva, durante uma enxurrada, né? Exatamente, ele não é feito para isso. Já aqui eu tenho uma resistência um pouco maior. Então isso já é o primeiro ponto que impacta, o primeiro ponto que influencia. É muito importante você levar em consideração quando faz a instalação. Então já é importante na escolha do produto começar por aí, né? Isso, o nivelamento do piso e a drenagem daquele local onde está instalado é muito importante. Daqui a pouco a gente vai dar até um pouco mais de detalhes sobre drenagem, né? Segundo ponto, e isso vale inclusive, a gente vai falar de embutido de solo, mas isso vale para qualquer produto de iluminação externa, né? Bom, como eu mostrei para vocês, a gente está falando de um produto IP65 aqui, nem é 67 ou 68, certo? E mesmo assim, eu tenho, como eu falei antes, uma peça plástica aqui que ela é única. Então, imaginem que se eu colocasse este lado da peça aqui dentro d'água, eu não teria impacto nenhum. Mas por que ela é IP65, né? Primeiro porque eu tenho aqui uma parte aqui de trás que mesmo que haja uma vedação, ela pode ter alguma entrada de água, então ela não é feita para ser imersa, e principalmente por causa dos cabos de alimentação. O ponto mais vulnerável de qualquer produto de iluminação em área externa é o cabo. Por quê? Né? Vamos dar um pouquinho de detalhe pegando outro modelo ali que eu acho que vai ser até mais interessante de explicar. Bom, aqui a gente tem o nosso embutido IP67, certo? Inclusive ele já está com conector IP68, sim, né? Que já detalha um pouco mais a instalação dele. Mas imaginem o seguinte, né? Esse produto aqui está instalado, eu fiz a emenda do fio ali, certo? Fiz a emenda dos fios ali e eu não fiz uma boa isolação desse fio. Seja, por exemplo, um bom exemplo é que quase todo instalador faz o quê? Coloca fita isolante aqui. A isolação elétrica funciona perfeitamente, mas geralmente esse cabo, principalmente quando a gente fala de embutido de solo, ele está muito exposto à água. E se ele está muito exposto à água, significa que essa água vai se acumular aqui dentro. E esse dispositivo de iluminação, como qualquer dispositivo, ele esquenta um pouquinho, né? Ele gera um pouquinho de calor. Esse calor gera uma diferença de pressão da parte de dentro, ou seja, do embutido de solo para a parte externa, gera uma pequena diferença de pressão. E isso faz com que aconteça um efeito chamado capilaridade. Esse efeito faz o quê? Faz com que a água entre
pelos fios de cobre do cabo de alimentação e ela passe por dentro do cabo e vá para dentro do embutido de solo. Então, a infiltração de água não acontece pela parte traseira, não acontece pela parte frontal, mas sim pelo cabo, inclusive nos embutidos IP67. Então, todos os modelos existe esse risco da instalação, da má instalação dos cabos acabar gerando um problema de infiltração de água. Muito bom, Cris. Então, aí é o ponto de atenção, porque a gente puxou o treinamento live de hoje, né? Instalação de embutidos de solo. Porque pode ter qualquer IP aí, né? A gente sabe, a gente testa, a gente tem a máquina, né? A gente é a única empresa do Brasil que tem uma máquina própria para instalação, para testes de IP, né? Então, a instalação é o ponto principal, né? Isso mesmo. E aí é isso que a gente trouxe aqui nessa live, aí até uma maquete aí para representar, né, toda essa instalação. Exatamente. E só para finalizar sobre o assunto dos cabos, né, acho que é importante ficar claro. Então, quando a gente fala disso, o que a gente quer dizer? Bom, você vai fazer a instalação elétrica como você faria normalmente, mas existem 2 pontos importantes que vão ajudar, que podem resolver totalmente esse problema. O primeiro deles, a gente vai falar um pouco ali depois, que é a drenagem dos cabos, mas o segundo é a vedação da instalação elétrica, que pode ser feita ou com essa fita aqui, que é chamada de fita autofusão. Qual que é a característica dela? Ela é uma fita emborrachada. E como o nome já diz, ela é autofusão. O que significa isso? No momento que eu passo essa fita aqui, eu pego essa fita aqui, passo ela no cabo, ela se funde. Depois de algumas horas, ela se torna uma borracha única. Então esse cabo fica totalmente vedado, né? E aí sim, eu passo a minha fita isolante por cima dele e pronto, a instalação fica muito mais segura. Ou utilizando este equipamento, esse dispositivo aqui, inclusive nós teremos aí na Blumenau Iluminação muito em breve, que é o conector IP68. Como já diz, esse é um conector IP68, então ele pode ficar submerso em água. Então eu vou colocar outro cabo aqui, né? Eu tenho a entrada, eu tenho a saída, e a partir do momento que ele está conectado aqui, esse conector ele veda totalmente essa instalação. Então eu zero o meu risco de entrada de líquidos pelo cabo de alimentação. Então aqui eu estou protegendo 100% dessa instalação total aqui, né? Porque o embutido é IP67, né? Isso. E o conector IP68. Perfeito, então, exatamente. Totalmente aqui, protegido. Zero risco de entrada de água, tá? E isso é legal porque, de novo, vamos falar um pouco desse embutido Dresden de novo. Como aqui na frente é tudo vedado, mesmo que eu tenha o risco de entrar alguma água aqui pela parte frontal, como a parte interna é totalmente vedada, ele suporta tranquilamente, ele é feito para funcionar dessa forma, inclusive. Então aqui eu tenho uma proteção 100% da parte eletrônica que está aqui dentro e do cabo de alimentação. O produto está totalmente protegido. Muito bom. Aí, pode falar. E aí? E quando não é, eu não quero usar, então o nosso IP68 aqui, né? Isso. Porém, é uma segurança extra que tem, né? A gente já tem um custo elevado aí para comprar um produto, né? E o que custa também ter o conector, né? Isso. Mas caso não caiba, porque também tem isso, né, Cris? O cabo também tem um tamanho aqui, né? Que precisa para utilizar o conector, né? Isso. Ó, e aí, de novo, a gente tem aqui a fita autofusão, caso o custo do conector não seja suficiente ou algo desse tipo. Aqui a gente tem a fita de autofusão para isso. E aí agora vamos falar um pouco sobre o local de instalação, né? Como é que você faz essa instalação, né? Posso instalar direto numa grama, por Isso, exemplo? Exatamente. Então assim, gente, o local de instalação fica a seu critério. Pode ser instalado na grama, pode ser instalado num chumbado ali, numa calçada, por exemplo, no concreto, sem problema nenhum. O que é importante? E aí a gente vem para cá, depois nós vamos falar um pouco sobre essa parte aqui também. Bom, aqui eu tenho, né, a gente inclusive, para simplificar a vida, a gente utilizou um cano de PVC, tá? Um cano de PVC que não tem segredo nenhum. Então aqui eu tenho um cano de PVC, certo? O que a gente quis exemplificar aqui? O que seria a instalação ideal para você instalar o seu embutido de solo? Então ele está instalado aqui em cima, eu tenho uma canopla feita com um cano de PVC, onde a canopla do embutido de solo vai posicionada dentro dela, né? Então aqui, por exemplo, nosso embutido ele tem 48 milímetros, a gente está usando um cano de 50. Né? Então aqui quando eu encaixo aqui, eu tenho essa proteção. E aqui vocês estão notando que eu tenho uma determinada altura, né? Isso. Essa altura funciona da seguinte forma, tá? A gente até deixou 2 canos cortados para mostrar para vocês aqui. Qual que é a recomendação que a gente faz, tá? Bom, o próprio embutido de solo já vem com uma certa distância, vocês vão notar aqui que tem uma diferença de distância, né?
Então, o próprio embutido de solo já tem uma distância de segurança ali no projeto dele, mas, mesmo assim, a gente recomenda o quê, tá? Quantos centímetros aí a mais Isso. de segurança, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente recomenda deixar pelo menos 5 centímetros a mais para baixo, tá? Para quê? Para manejo e fixação dos cabos. Então, vamos dizer, como eu falei antes, que a gente vai utilizar a fita de autofusão. Perfeito, eu vou fazer a emenda com a fita autofusão e eu tenho todo esse espaço aqui dentro para esconder esses cabos e protegê-los também. Assim, se eu tiver um acúmulo de água, o dreno que eu vou colocar embaixo vai absorver e essa água não vai se acumular no cabo. Então, mesmo que eu não faça uma vedação perfeita, mas eu consiga fazer uma vedação já com a fita autofusão, eu consigo fechar totalmente essa instalação e eu tenho o cabo totalmente livre aqui dentro, sem risco nenhum de pegar água nele. Fora que, quando eu quiser fazer alguma manutenção, né, como o exemplo aqui do nosso embutido que está aqui na nossa maquete, eu consigo tirar ele daqui com tranquilidade, porque eu tenho... Tem um cabo, né, também ali, tem um espaço, né? Porque eu tenho um espaço de operação aqui, né? Agora... Então, quer dizer que ele não está até o fundo, né? Isso, exatamente. Estou deixando um espaço aqui, justamente porque, né, a gente até deixou um recorte aqui, ó, se vocês olharem, os nossos caninhos aqui, a gente fez isso de propósito para mostrar para vocês que não precisa de nada, nada muito complexo. Um cano de PVC com os cortes certos já resolve. Aqui a gente deixou espaço, que é a entrada passagem do fio. Da mangueira, por onde faz a passagem do fio. E aí, aqui dentro eu ainda tenho um espaço para o manejo desse cabo. Vamos pegar o exemplo agora do conector IP68 que eu falei para vocês. Para o conector IP68, a gente recomenda deixar um espaço de pelo menos aí 12 centímetros. Por quê? O conector tem 11 centímetros. Então aqui vocês estão notando que eu tenho, o embutido está totalmente instalado, o conector está lá dentro e eu tenho um bom espaço aqui para manejar esse fio. Eu preciso deixar o espaço tanto do conector quanto de manejo do fio, ou seja, do fio poder fazer a curva de forma adequada, sem risco nenhum. Né? Até para o eletricista fazer alguma manutenção. Isso, exatamente. Então, nos dois tipos, se eu vou utilizar o conector IP68 ou se eu vou utilizar a fita autofusão, eu devo deixar essa medida, né? Esse tamanho ali. E aqui, então, para o conector, a gente indicou quantos centímetros, Cris? Só para revisar. Pelo menos 12 centímetros quando houver o conector e pelo menos 5 centímetros quando não houver o conector, que você for fazer emenda direta com a fita de autofusão. Até porque o conector vai ter que ficar lá dentro exatamente. Cano, então, aqui, né? E aí, voltando aqui para nossa maquete, tem mais um ponto muito importante que é legal de falar para vocês, tá? O que acontece? Como a gente falou antes, ó, aqui eu tenho os eletrodutos, né? Que eles estão passando por aqui. A gente fez um recorte ali que a gente mostrou para vocês ali no cano, por onde entra o eletroduto e por onde é feita, aqui dentro dessa parte, é feita a emenda dos fios que saem para cá. Esse eletroduto, ele pode ficar acima ou abaixo dessa faixa de drenagem aqui, mas o recomendado é que ele fique acima. Por quê? Porque não tem risco de acumular água dentro dessa tubulação. Então, com isso, não tenho risco de ficar circulando água aqui dentro e acumulando água que com o tempo pode danificar os fios, né? E abaixo do eletroduto, vocês estão notando aqui que existe uma camada de brita, né? Que a gente chama de camada de drenagem. Por que isso aqui é importante, tá? A brita ela é conhecida por ser um material que drena muita água, né? Ele puxa muita água, né? E o que acontece? Durante uma chuva, vamos pensar que aqui nós estamos numa instalação padrão, né? Aqui pode ser um concreto ou pode ser a base do gramado, não tem problema nenhum, mas entendam o seguinte, aqui eu tenho uma drenagem que está acontecendo. Então, a chuva que está batendo aqui, ela está sendo absorvida, seja pelo gramado ou seja por algum caminho de drenagem do próprio concreto, passagem, né? Ou a absorção do concreto, mas essa água ela vai naturalmente se acumular na parte de baixo do solo. Se eu não tenho esse espaço de drenagem, ela vai se acumular na base do embutido de solo. Vai ficar ali dentro desse cano de PVC, se a gente não colocasse um local para saída, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente recomenda? Lembrando, a gente está falando aqui, obviamente, de uma instalação nova, onde você já tem uma preparação. Às vezes a gente sabe que não existe isso, né? E aí temos que tomar alguns outros cuidados que a gente já vai falar. Mas o ideal é deixar essa camada de drenagem de brita, por quê? Porque ela puxa rápido essa água e não deixa essa água se acumular aqui dentro, ou seja, não deixa os cabos submersos em água. Eu evito o risco desse acúmulo de água danificar esses cabos e aumenta a durabilidade do meu embutido. Eu garanto para vocês que se vocês tiverem toda essa instalação, a gente sabe, existe uma complexidade envolvida, mas se você tiver essa instalação feita do jeito que está aqui, a gente pode garantir que o produto vai estar totalmente garantido em relação à sua instalação, sem risco nenhum de problemas, né? Até porque, como tu falou, né, a instalação está aqui dentro, né? Isso. Então, para puxar de novo a água ali, o fio não vai conseguir, né?
Isso, exatamente, porque eu não tenho risco, eu não tenho esse risco de capilaridade, eu não tenho por quê? Porque eu não tenho água chegando aqui. E quando eu tenho muito pouca, né? Ela tá passando só, né? Exato, eu não tenho água, porque se eu tiver água acumulada aqui, a gente brinca que o cabo ele vira um canudo, né? Ele começa a puxar água se tiver essa exposição. Então, aqui eu garanto duas vezes. Primeiro, drenando a água que está acumulando aqui embaixo, eu estou drenando ela com esse espaço aqui embaixo. E segundo, com a vedação dos cabos, eu estou impedindo que qualquer água que fique aqui nesse local atinja o cabo internamente também, tá? Bom, e aí vem talvez uma outra pergunta, né, que o pessoal vem a fazer, que é o seguinte: beleza, vocês estão mostrando aqui o caminho perfeito, né? Olha, eu tenho uma cama de brita, eu tenho uma instalação toda preparada, mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Muitas vezes eu não tenho esse espaço preparado para fazer essa instalação. O que a gente recomenda nesse caso? Aliás, um ponto importante, tá? Essa camada de brita recomendamos no mínimo de 2 centímetros, geralmente de 2 a 5 centímetros, mas 2 centímetros já é suficiente para ajudar na vedação, e o na drenagem. deve ficar acima dela também, Isso, né? recomendado que ele fique acima. Por quê? Porque daí se eu tiver acúmulo de água, ela fica para baixo do cabo e não aqui por dentro, porque daí eu tenho aquele cabo exposto à água por muito tempo. Mas digamos que eu não tenha como fazer tudo isso. Aí o ideal é você estender um pouquinho mais esse cano aqui, pelo menos mais 5 centímetros para baixo, tá? Ah, eu não tenho uma camada de drenagem aqui, tudo bem. Estende mais 5 centímetros para baixo esse cano, por quê? Porque uma lâmina de 5 centímetros de água aí, o produto vai conseguir suportar sem precisar de nenhuma ajuda auxiliar, né? De novo, a gente sempre recomenda que seja feita a camada de drenagem. Inclusive está no nosso manual, isso a gente recomenda isso em todas as instalações. Mas se não for possível, por alguma situação, às vezes na própria instalação a pessoa não tem como dispor isso, ou é um local que já está pronto, você às vezes só furando ali, colocando embutido, então deixa uma profundidade um pouco maior aqui para, se tiver um acúmulo de água, ele ficar preso aqui embaixo e não subir o suficiente para chegar no embutido de solo, que é o maior risco. E o principal, o mais importante, tá? O mais importante. Se você for fazer uma calçada para a instalação de embutidos de solo, a parte de baixo dessa calçada tem que ser aberta, tendo ou não tendo a drenagem. Ou seja, digamos que a minha calçada aqui ela tenha, sei lá, 10 centímetros aqui de altura, certo? De concreto. A parte onde vai ficar embutido de solo, eu não posso ter concreto embaixo. Porque senão o que vai acontecer? Eu não tenho drenagem. Ali, né? Então eu preciso ter um espaço para drenar essa água. Mesmo que eu não tenha brita embaixo. Água, né? Isso, eu preciso ter um espaço para que essa água que venha da calçada, por exemplo, ela drene e vá embora. Eu não posso deixar essa água parada aqui dentro. Isso a gente fala não só para o IP65, enfim, inclusive para o IP67, né? A durabilidade aí do produto. Isso. Até porque é isso que tu falou tão importante, né? É a fita alta fusão ou então um conector. Ambos precisam também tomar esse cuidado, né? Isso. E a gente até tem outros exemplos no mercado, a gente já trouxe 2, fita alta fusão e conector. Mas existe caixa de emenda com gel, que é uma caixa de emenda que também tem uma proteção de gel ali, que também protege a instalação. Tem vários tipos de caixa. O importante é você ter algo que vede a instalação elétrica. A instalação elétrica precisa estar vedada contra a água, seja da forma que for. Você não pode deixar que entre água naquele cabo, porque senão, fatalmente, em algum momento, essa água vai acabar indo para dentro do dispositivo por causa da questão da capilaridade, que é padrão. É padrão para qualquer instalação elétrica. Isso é um risco que existe. Muito bom, Cris. Eu acho que essa live aí foi de muito conteúdo, né? A gente já deixou um spoiler aqui do conector IP68, que em breve está sendo lançado aí na Blumenau Iluminação e vai facilitar ainda mais a instalação aí dos embutidos de solo e todos os produtos da área externa, isso né? Mesmo, e aí a gente fala mais lá na Blumenau Iluminação a respeito dele. E mais alguma dica hoje, Cris, pra gente finalizando aí essa live de embutidos de solo? Tenho certeza que vai ficar gravado, né? Vai pro YouTube e depois vocês podem revisar aí toda essa aula. Olha, gente, assim, um ponto muito importante tá? De novo, digamos que eu vou colocar esse produto num gramado, né? Aqui a gente deu um exemplo muito prático de utilizar um cano de PVC. Né? O custo é baixo. Né? Então, assim, a gente sempre fala isso porque às vezes existe esse pensamento de que você vai ter que gastar muito para fazer uma instalação segura. Aqui a gente fez bem manualmente mesmo um cano de PVC cortado para mostrar o quê? Que você não precisa de nenhum equipamento específico para instalação. Existem equipamentos específicos para instalação. Existem. Mas não precisa. Você consegue utilizar um cano de PVC com um espaço suficiente aqui para a drenagem da água que está aqui dentro. É mais do que suficiente para a instalação. E um ponto muito importante, de novo, reforço isso para todo mundo que for instalar,
reforcem a vedação dos cabos. A gente está sendo meio repetitivo aqui, mas é muito importante. Esse, com certeza, é o ponto mais importante na instalação de qualquer produto de área externa. A gente está falando aqui do embutido de solo, mas você vai instalar uma arandela, vai instalar um refletor, vai instalar qualquer produto de iluminação externa, sempre priorize a vedação dos cabos de alimentação, porque isso garante 100% que a instalação não vai gerar nenhum problema. Tá? E o local vai da sua escolha, né? Inclusive compartilhando aí fotos de projetos da onde colocaram embutidos de solo, né? Então, 2 pontos aí muito importantes que a gente falou e frisa novamente, a drenagem, que a gente apresentou aqui através daí de uma camada aí de brita, né? E a forma de vedar o fio, né? Isso, exatamente. Então, ou com fita alta fusão, sempre separando, né? Muito importante isso também, é muito importante, né, Cris? tá? Então, por aqui... Acho que dá pra gente mostrar aquele ali, o nosso ali, tentar... Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver lá dentro, tá? Aqui, inclusive, a gente já colocou a autofusão e colocou a fita isolante aqui ao redor. Mas é muito importante que essa emenda seja feita com os fios em separado. Então, por exemplo, você até pode juntar depois, tá? Ah, eu fiz a emenda, eu vou lá, junto os 2 fios, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Mas essa primeira emenda, principalmente se o fio que estiver vindo aqui não for um cabo PP, né, for um cabo, como a gente está usando aqui, forem cabos separados, emendar cabo por cabo. Então, assim, de novo, você pode juntar, como por exemplo no caso de um cabo como esse, que é um cabo PP, né, um embutido como esse, com o cabo que sai aqui é um cabo PP. Ele é um único fio, né? Você pode até no final, finalizei toda a instalação, pega uma fita isolante junto, não tem problema. Mas a emenda dos cabos, a passagem do cabo da fita de alta fusão tem que ser feita cabo a cabo. Então você faz a emenda, passa a alta fusão aqui, depois passa a fita isolante. E daí no final, se você quiser, você pode juntar todos esses fios já emendados, já com a alta fusão, e apenas passar uma fita isolante neles para fazer um cabo único aqui. Mas se você não quiser, não precisa, porque a instalação separada dos 2 já garante a vedação. É um detalhe tão pequeno, né, Cris? A questão de, não, só vou juntar e vou passar tudo. Não, mas é nessa junção que pode dar algum problema na hora de instalação. Eu estou gerando um espaço entre eles, né? Então a vedação não só elétrica, esse que é o ponto, tá? A vedação contra a água, porque a vedação elétrica é normal, você sempre vai fazer cabo a cabo. Isso é absolutamente comum. Mas a vedação da instalação, a vedação contra a água também tem que ser individual. Tá? Porque daí sim eu estou garantindo que a instalação vai ser 100% garantida aí, em qualquer tipo de situação. Então, que live treinamento foi essa, né? Cheio de conteúdo aí, né? Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Né? Por mais essa live aí. Tenho certeza aí, o pessoal já está comentando aí, cheio de conteúdo bacana. Esse treinamento vai ficar salvo, tanto no nosso Instagram, no feed, e quanto no YouTube, tá? Então, convido vocês, depois, se tiverem dúvida ainda, dá uma passadinha lá no nosso YouTube. Isso. Já começa aí a seguir também nossos conteúdos, né? E assista aí vários conteúdos, treinamentos que a gente está disponibilizando todas as segundas-feiras. É isso. Obrigada, aí, Cris, por mais essa live treinamento. Eu né? que agradeço pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, e a gente sempre traz essas dicas aqui, né? A gente sempre fala, no dia a dia a coisa acontece ali, nem sempre você consegue fazer tudo, mas o máximo que você consegue fazer, mais garantido é o serviço. Eu gosto muito de falar isso para quem instala, né? Verdade. Que é a garantia do seu serviço também. Quando você faz um trabalho como esse, dá um pouco mais de trabalho, consome um pouco mais de tempo, mas é uma garantia do seu serviço. Né? E você que é lojista, começa a recomendar para os seus instaladores ter esse tipo de cuidado. Né? Oferece para ele, eu sempre falo, né? O rolo de fita autofusão, quando você compara com o produto, às vezes ele é caro. Exato. Mas com um rolo desse aqui, você instala uns 10, 20 produtos sem problema nenhum, porque ele usa pouco, né? Como ele estica, se usa muito pouco. Então, assim, às vezes um custo pequeno a mais ali no teu serviço... Durabilidade, né? Garante uma durabilidade na sua instalação muito maior. Então, a gente sempre mantém essa recomendação que, ao longo prazo, principalmente, ela é muito rentável. Além de tudo, segurança, né? Exatamente. Principalmente que esse aqui é um produto de segurança, tem tensão 127 ou 220 passando aqui, então, quanto melhor instalado tiver esse produto, mais seguro ele também vai ser. Né? Então tá, obrigada, Cris, obrigada aí a audiência que esteve nessa live treinamento, e com a Germany, né? Iluminação, ilumine a sua natureza. Então tá, até a próxima. Tchau, gente.